Os restaurantes por quilo são ótimas alternativas para refeições rápidas e possuem uma variedade de alimentos tentadora. O problema é que, se consumidas diariamente, nem todas as opções são adequadas. Veja como montar um prato saudável no Saúde em Prática, que começa agora. Não tem jeito. Parece que quanto mais opções no aparador do restaurante, mais aumenta a vontade de comer um pouquinho de tudo. Uma dica para evitar o exagero na hora de servir é olhar antes, decidir e aí então seguir para a fila. Para tirar nossas dúvidas sobre as escolhas no restaurante por quilo, nós conversamos com a nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, a Flávia Queiroga Aranha. A salada é importante estar presente na nossa refeição diariamente, pela composição dos nutrientes, fibras, vitaminas, minerais. Então, a diferença em comer antes ou durante os pratos quentes, né? Comer antes vai dar o poder de saciedade. Então, eu vou me servir dos pratos quentes já com uma saciedade. E se eu não tiver esse hábito, depende muito do hábito de cada pessoa. Se eu não tiver esse hábito, eu posso reservar a metade do meu prato para colocar a minha salada junto com os demais pratos. Então, assim, a escolha de cada um, né? Existe esse poder de saciedade, ajuda se você comer na entrada antes, mas também ela vai fazer a sua função se você comer junto com os pratos principais. Temperar a salada, isso agrega bastante ao consumo, a palatabilidade, né? As pessoas que não têm o hábito de consumir, não gostam de consumir salada, mas se põe um tempero, dá essa ajuda. Então, depois que você se serve de toda a salada, tem a opção, pode temperar com azeite, vinagre, limão, tem um molho de soja. Só tentar evitar o excesso do molho de soja, que eu chamo a atenção por conta da concentração de sódio que está embutido no molho. Uma coisa que a gente também recomenda é evitar colocar sal, né? Seja na forma do saleiro lá na mesa ou no sachê, porque existe um consumo excessivo de sal já por parte da população brasileira. Então, nesse momento, tentar não colocar sal, mas os molhos são bem-vindos, né? Sabemos, dependendo do molho, tem um valor calórico, mas você compensa na montagem total do prato. Refeições desequilibradas podem levar ao aparecimento de doenças como desnutrição, diabetes, colesterol alto, obesidade, entre outras. Evite misturar na mesma refeição alimentos do mesmo grupo, como arroz, batata, mandioca, macarrão, já que todos são opções de carboidratos. As melhores opções de carboidratos são os carboidratos complexos, por ter fonte a mais de fibras, né? Então ele vai nos ajudar na digestão, então vai fazer esse auxílio. Onde a gente encontra esses carboidratos complexos? Né? Nos alimentos integrais, o arroz, o macarrão integral, o pão integral, né? Uma outra fonte é o feijão. Então são os carboidratos que nos agregam, né? Mais nutriente no nosso prato. E os grãos são recomendados, né, o consumo diariamente. A gente tem várias opções, é importante fazer essa variação desses grãos, desse consumo. Num buffet dos pratos quentes, também na salada a gente encontra essas opções de grãos, como por exemplo, grão de bico, ervilha, o feijão na sua variação preto, feijão branco, feijão mulatinho, carioca. Então, a soja, então são bem-vindos, né? São importantes para a gente estar fazendo essa variação, né, nessas opções de grãos. Nós encontramos carboidrato em algumas saladas, mas com percentual menor, tá? No caso da beterraba, de 10 a 20% da sua opção é carboidrato. No caso da cenoura, 5%. Em alguns vegetais, variando até 5%. Existe presença de carboidrato nas saladas, mas é num percentual menor do que num arroz, numa mandioca, enfim. Exagerar nos carboidratos ou associá-los a muita gordura deixa a digestão mais lenta e gera sonolência após a refeição.
Cuidado com o consumo de alimentos pouco nutritivos e muito calóricos, como pastéis, frituras e preparações com molho branco. Esse consumo de frituras e molhos brancos, né, na rotina diária, a gente tenta evitar, né, não ser uma prática diariamente. Tá? Por quê? Porque eles agregam o quê? Mais calorias. As frituras, por toda a questão do óleo embutido, os molhos brancos também pela formulação dos molhos, então agrega mais calorias. Então se eu quero um dia X da semana comer uma fritura, estou com vontade? Tá, come, mas pondera nos demais dias por conta desse teor calórico. Preparações brilhosas que aparecem nos balcões, o que mais chama a atenção? É o arroz branco, a gente visualiza bem esse brilho, o arroz integral, alguns refogados, a couve refogada. Então, assim, informa, né, claramente que teve uma adição de gordura. Então, a gente tem que ponderar, né, nessas escolhas. As conservas, elas são consideradas, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, processada. Então a gente precisa evitar. Por que essas conservas? Porque o processamento que foi desenvolvido, tá? E também vendo os rótulos, a gente observa o quê? Uma concentração de sódio, bastante. Então a gente tem que ter cautela, né? Não é nunca mais vou comer. Sempre com moderação, sempre fazendo as escolhas e o balanceamento desses alimentos. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você tira as dúvidas a respeito de carnes e sobremesas. É daqui a pouco no Saúde em Prática. O treino core é uma orientação de exercícios para 3 regiões do corpo. O abdômen, a região abdominal, a região pélvica e a região lombar. Essas 3 regiões unidas é chamado de core, ou núcleo, ou centro, e é responsável pela manutenção do nosso equilíbrio e da nossa estabilidade corporal. Então, os exercícios para fortalecer essas regiões são chamados de treino core, e eles são bem importantes para que a gente possa manter a nossa saúde. Saúde em Prática está de volta, hoje falando das escolhas saudáveis na alimentação fora de casa. E um item que costuma causar dúvidas é a carne. Podemos consumi-la todos os dias? Quais as melhores opções? Para tirar as nossas dúvidas sobre como montar um prato saudável em meio a tantas tentações no restaurante por quilo, a nossa equipe de produção conversou com a Flávia Queiroga Aranha. Ela é nutricionista e professora do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Vamos ver. Nós temos muitas opções de escolhas do tipo de carne, né? E nos restaurantes a gente encontra isso, né? Essa variedade. Então é importante que um dia eu coma carne vermelha, outro dia o peixe que me aparece no balcão, um outro dia uma carne suína, o outro um frango. Então é importante fazer essa variação nos tipos de carne, não todos os dias comer a mesma carne. Do ponto de vista microbiológico, né, a gente recomenda o quê? Carnes bem passadas, porque em altas temperaturas a gente tenta minimizar a carga de micro-organismo presente naquela carne. Então, evitar carne mal passada, carnes cruas. Faça das refeições um momento de prazer. Coma devagar, mastigando bem os alimentos. Desligue-se dos celulares, dos computadores e até do trabalho. E lembre-se de variar os alimentos durante a semana para garantir uma nutrição completa. A sobremesa faz parte da composição do cardápio. Se você tiver a opção da sobremesa à base de frutas ou salada de fruta, faz essas opções, ou até mesmo o doce caseiro. Em alguns restaurantes a gente encontra, né, evitar o industrializado. A gente recomenda que coma o doce, né, logo após o almoço, porque nós consumimos o quê? Proteínas, fibras, a gordura da carne. Então esses nutrientes todos juntos vai diminuir o pico de insulina no sangue. A questão do líquido, né, durante a refeição. Existe 2 vertentes, né, 2 caminhos. Existem aquelas pessoas que têm uma salivação mais reduzida. Então no momento de mastigar o alimento fica muito seco. Então para essas pessoas a gente recomenda
meio copo de água para ajudar nesse processo de salivação, de mastigação do alimento. Fora essa particularidade, a gente tenta evitar esse consumo de líquido, porque vai atrapalhar a digestão, diminuindo a concentração do ácido clorídrico. E isso vai causar alguns desconfortos, né? Azia, má digestão. O café tem vários benefícios ao longo do dia, o brasileiro consome bastante café, mas existem uns estudos falando especificamente no horário do almoço. Existe também dois posicionamentos da literatura. Um é que o café tem taninos, tem polifenóis e esses nutrientes, eles diminuem a absorção do ferro que foi ingerido na refeição. E existe um trabalho também falando que o consumo do café no horário do almoço mostrou uma incidência menor de ter diabetes tipo 2 em mulheres adultas. Então, o que justifica isso? Que o café diminuiu a absorção da glicose consumida na refeição. Então, existem essas duas linhas de raciocínio, de estudo. A gente precisa investigar muito bem cada pessoa, como ela se comporta, para orientar melhor. A variedade do self-service pode ajudar a diversificar a alimentação. Vamos ver como aproveitar de maneira positiva as muitas opções do restaurante por quilo. É hora da opção saudável. Agora eu vou dar uma dica de como montar o prato saudável num restaurante self-service. Primeiramente, eu vou pelas opções de folhas, tá? Eu estou colocando alface, estou escolhendo agora a cenoura, um prato colorido, tomate, para fazer a composição, e abóbora, e agora a opção de grãos. Na opção de tempero, eu vou dar a opção, vou preferir pelo azeite, o vinagre. Eu vou pegar os pratos quentes. Uma combinação perfeita, que é o hábito do brasileiro, é a composição do arroz com feijão. Aqui eu pego o feijão, uma porção, e vou fazer a opção do arroz integral, para compor a combinação nutritiva neste momento. E para finalizar, eu vou fazer a opção da parte proteica. Eu vou escolher, tem várias opções, eu vou escolher o frango, o filé de frango grelhado. Esse foi o meu exemplo no dia de hoje, mas observando aqui as opções que nós temos, eu poderia substituir o frango pelo peixe. Eu poderia também diminuir um pouco do arroz e do feijão colocando uma massa. Então são trocas saudáveis, nutritivas, que você pode fazer sem culpa, né? Então você tem que sempre pensar nessa composição: salada, legumes, o carboidrato e a proteína. Saúde em Prática fica por aqui. Em nosso site você confere todos os programas já exibidos e também dicas para uma vida mais saudável. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!